Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer aqui aos meus amigos e irmãos que sempre estão interagindo com a gente lá no Instagram, através do direct, @Falando de Bíblia Oficial, e eles conseguem enviar a sua pergunta, o seu questionamento, e me enviaram um vídeo que está rodando lá no TikTok, e eu vou deixar vocês assistirem aí. Você não vai acreditar no que um dos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular falou de Jesus. Olha aí só. Quando Deus olha isso, ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. E chama lá Jesus, que também era um dos anjos, né? O nome dele nos céus era Gabriel. E aí, gente querida? Assistiu aí? Estaria ele com uma razão? Jesus é Gabriel? Tô rindo de nervoso. Jesus é Gabriel? Falando de Bíblia, a gente pode afirmar que ele que é o ser divino, Filho de Deus, o próprio discípulo perguntou, mostra-nos o Pai. Ele disse, quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Tem como Jesus, o verbo vivo, que desceu e andou entre os homens, aquele que Joseph Ratzinger vai enfatizar como a tenda de Deus entre os homens, David H. Stern, judeu convertido, diz que ele é a Torá viva de Deus andando no meio dos homens. Ser um anjo? Como assim? Como é que a gente explica essa equação? Ou Jesus é Deus, ou Jesus é um anjo. E aí eu não posso dizer que Jesus é Gabriel. Falando de Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Carta do autor desconhecido aos Hebreus, capítulo de número 1. Escrito está. Havendo Deus antigamente falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Verso de número 4, do capítulo 1 da carta aos Hebreus, falando de Bíblia. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Verso 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E outra vez, verso 6, quando introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Verso 7, e quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como mantos os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Verso 13. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura,
todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha que coisa interessante. Nós lemos o capítulo de número 1 da carta aos Hebreus, onde o autor desconhecido vai colocar no lugar quem é Jesus, quem são os anjos. Jesus recebe adoração, os anjos não. Os anjos não podem receber nenhum tipo de adoração. Por isso, a igreja cristã, a igreja bíblica, seja ela de ordem reformada, pentecostal, neopentecostal, ortodoxa ou não, ela não faz adoração a anjos. Ela não promove cultos a anjos. Foi uma moda por um tempo no Brasil, quando alguns do movimento pentecostal, eles falavam, e isso era suficiente, tem um anjo na igreja, e o povo entrava numa frenesi, entrava em êxtase, o povo delirava, pulava, se jogava no chão, chorava, davam crises compulsórias. E aí, eles reverenciavam, aí você falava, Jesus está aqui. Cri, cri, cri. Não, irmão, Jesus está aqui. Não, irmão, não senti nada, não arrepiou. Calma aí. Então o anjo é mais poderoso que Jesus? Será que os anjos merecem mais atenção do que Jesus? O salmista vai dizer que eles são ao nosso redor. Ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo caído, ele fica ao nosso derredor, como disse Pedro, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E aí qual é o nosso problema? É quando a gente quer fazer a troca, sabe, dos posicionamentos dos personagens. O anjo pode aparecer no culto? Pode. O anjo trabalha em favor da igreja? Também. Ele é aquele que está ao redor daquele que teme ao nome do Senhor? Sim. Mas ele não é a figura central do culto. O problema é que existem igrejas e lideranças que promovem ainda nos nossos dias culto aos anjos. Isso é um tipo de amuleto de fé que é perigoso no meio da igreja. Irmão, um sermão fora da Bíblia, ele é um veneno perigoso no meio de uma congregação. Ele pode ser a morte de um grupo e a falência de um determinado encontro de pessoas. Por quê? Porque a centralidade do culto ainda é o Senhor Jesus. A gente já erra indo para o culto querendo pedir. Culto é lugar de entrega. Não é lugar da gente ficar pedindo, nem negociando, nem barganhando nada. Mesmo porque Deus não se dobra às minhas vontades. Se ele se dobrasse às minhas vontades, ele seria um ídolo e não um Deus. Porque a ideia do ídolo é de que ele vai favorecer aquele a quem está trazendo a sua petição, a sua oferta, o seu clamor. Deus não. Deus faz por graça. Deus faz por bondade, por misericórdia. E o seu amor não tem fim. E fica aqui o meu protesto de indignação contra este cidadão, que eu acredito que, apesar de ser um vídeo um pouquinho, né? Eu estou rindo de nervoso. Um tanto aqui, bem para trás, passado, eles ainda continuam com algumas práticas, algumas destas igrejas. Eu tenho muitos amigos da Quadrangular, muitos, e respeito. Agora, quando a gente fala de doutrina, a palavra não pode ser retirada da sua evidência, Jesus não pode ser tirado do centro do culto, e a nossa adoração somente a Deus. Somente a Deus. Se na sua igreja adora anjos, se na sua igreja o culto na centralidade não é o Senhor Jesus, não chame isso de culto, chame de qualquer outra coisa. Não chame de culto, ok? Muito obrigado aos meus amigos e irmãos que me enviaram esse vídeo e ficaram aqui perguntando, e aí, pastor, os anjos são aqueles que nos servem. Eles trabalham em favor de nós, os servos do Senhor.
Eles são mensageiros de Deus. Como diz o hebraico, malar. Como diz o grego, ângelos. Eles são mensageiros. Tem anjos que são de guerra, como Miguel, guardião lá de Israel. E eu não sei como é que eles aparecem aqui. Ele aparece aqui nos cultos do Rio de Janeiro e também de São Paulo, de outras igrejas, que a galera adora falar, não, Miguel chegou aí. Eu entendo que Gabriel é um anjo de mensagem. Lucas capítulo 1, ele aparece para Zacarias lá no templo. E é ele também, Lucas 1, que vai até a casa de Maria, lá no lugar humilde, para falar com ela. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. E aí a gente precisa entender que existem propósitos específicos para eles aparecerem e também trabalharem a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Nem eles trabalham por si só trabalham pela ordem divina. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado por participar da nossa pauta. Se não está inscrito ainda lá aqui no canal, se inscreve no canal, vem fazer parte da família, deixe seu comentário, eu quero ler o seu comentário, vamos interagir? E se você não conhece ainda o nosso Instagram, @falando de Bíblia oficial, vem com a gente, falando de Bíblia.